Agora vamos lá. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a mulher que teme Yahweh, essa será louvada. Dá-lhes do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme Yahweh. Aqui fala da mulher virtuosa. Visto que a mensagem que eu quero trazer aqui, de Gênesis 6, alinhado a essa mensagem e tantos outros textos que podia se ler, fala-se de pudor, fala-se de decência, mas não só para a mulher, para o homem e para a mulher. Isso fala do nosso exterior, que também tem que ser observado. Um detalhe do exterior, o problema do exterior é você fazer para ser visto. Aqui está o problema. Yeshua falou dos fariseus disso. A questão toda é a decência. E o cuidado que nós temos que ter com esse mundo. Nós temos que ter muito cuidado, porque coisas estão entrando na nossa casa que Deus não aprova. Às vezes, sutilmente, nós só vamos perceber lá na frente. E há um detalhe. Quando os demônios infestam a casa, o que demônio traz? Dor. Tristeza. Desculpe, mas eu preciso falar. Depressão. Desespero. É isso que o Shedim traz. Doenças. Traz sim. Tem doenças que a causa é natural. Hábito alimentar. Tem coisas que é Shedim. Sensualidade. O espírito da sensualidade encosta. Então, a primeira coisa que vai ter. As pessoas, o problema das pessoas é que elas querem ficar bem com o mundo. Eu vou citar um exemplo. Eu me lembro que em 1996, eu estava na Assembleia de Deus, eu morava naquele lugar que eu mostrei já uma vez para vocês aqui, na foto. E eu me lembro que a gente ia para a escola, e na época, na minha época, lá por 96, anos 80, você, na veste você era diferente. As pessoas, elas tinham um costume diferente do outro. Dava para se perceber. Se você pegar e lá numa tribo de beduínos orientais e pegar um brasileiro, você vai ver a diferença. Só que nós estamos falando de países que são diferentes. E tudo começa pela política do país e pelas leis que regem. Quando nós falamos de Bíblia, a Bíblia ensina sobre as leis. A Bíblia fala sobre ações sociais, leis morais, fala de postura, fala de convívio, fala de higiene. A Bíblia fala de tudo, de tudo e de tudo. A Bíblia, ela é oriental. É da outra parte do mundo. A Bíblia, ela não é ocidental. Ela está aqui. Ela foi para o mundo. E a pergunta que eu te faço é, tudo que você vê, o que Deus quer, que está desde Gênesis e Apocalipse, ela muda a cultura de povos? Se você falar que não, você está mentindo. Muda. Aonde a Bíblia chega, se Deus entrar dentro de um prostíbulo, o que Deus faz na vida de uma prostituta? Salva ela. Ela é perdoada. Prostituta que eu digo, homem ou mulher, tanto faz. O que acontece? Vai mudar o estilo de vida daquela pessoa e vai mudar a cultura.
Não tem como fugir disso. A veste vai mudar. Ela não vai andar mais como ela se vestia. Isso eu tô falando de conversão. Alguém que quer seguir os parâmetros bíblicos. Nada contra as prostitutas. Eu tô falando do que a cultura faz. Se a Bíblia, a palavra de Deus, chegar num bandido e salvar ele, ele vai mudar? Sim, muita coisa. Vai parar de roubar, vai parar de fazer coisas contra a lei. Não é assim? É. Então a Bíblia muda a vida de pessoas, sim, traz valores. Traz valores. Que não significa... o que eu posso aqui deixar muito claro para vocês? Existe algo que pode ser tolerado. Existe algo que não pode ser aceito. Quando se trata da cultura que rege. Há coisas na nossa sociedade que eu recebo e até podem me ajudar. Mas tem coisas na nossa cultura que tem que ser largado. Por exemplo, ir na praia. Qual o problema de ir na praia? Em si, nada. Se você transportar essa praia para 2000 anos atrás, como as mulheres iriam à praia? Você já consegue imaginar. Agora, no ano de 2021, vamos dizer que você vai em Copacabana, no Rio de Janeiro. Como é que faz? É tudo normal pro brasileiro. Se você pega Pedro e coloca ele na praia hoje, ressuscita Pedro, traz ele aqui para Copacabana, Pedro não fica 2 minutos ali. Porque se ele ficar, ele vai gritar: arrependei-vos. Arrependei-vos. Para Pedro, isso é inaceitável. Transportando a mente dele para os dias de hoje. Aquela mente de 2 mil anos atrás. Aí sabe o que muitas pessoas vão alegar? Era a cultura do povo dele. Não. É a doutrina bíblica. Porque vocês viram aqui que quem criou as vestes para Adão e Eva foi Deus. Foi Deus que foi lá e fez. E ali é túnica, não é veste. Se a tua Bíblia coloca veste, não é veste. É específico, túnica. Deus fez para Adão e Eva túnicas. E túnicas é traduzido como vestes compridas. Por isso que você não vai ver no reino de Deus ninguém de sainha curta. Não vai, não. Mas, irmão Felipe, hoje tem aquela religião que diz que vai ser salvo, só basta aceitar Jesus e é só o amor, o amor. Bom, eles vão ter que invadir o céu. Eles vão ter que arrombar o céu. Será que eles conseguem fazer isso? Porque eles estão dizendo que vão entrar no reino de Deus sem a ordem de Deus. Isso isso é insanidade. Você quer entrar no reino que tem dono. Como que as pessoas depravadas, adúlteras, mentirosas, roubadoras vão entrar no reino de Deus? A Bíblia diz que não vão entrar no reino de Deus quem tais coisas praticam. Gálatas 5:19. O Shaul Rachalia, para quem não... Você está falando de Antigo Testamento. Porque sempre tem aquele... Eu não concordo com você. Não estou pedindo para concordar. Ora, as obras da carne são conhecidas. Prostituição, impureza, lascívia. 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 Nas obras da carne, a lascívia está ali. A impureza está ali. Se você pegar a palavra prostituta, a origem da palavra mostrar, né? Eu fiz uma pesquisa há um tempo na raiz da palavra em português, que vem do grego.
Então, que a gente possa ter muito cuidado com as nossas vestes. Nós podemos, não só vestes, irmãos, as atitudes. Porque veja só, Gênesis 6 diz que os homens, eles tiveram muitos filhos, começou a multiplicar, e os anjos escolheram as filhas que lhe agradaram aos olhos. Em Gênesis 6, no livro de Hanoque, fala que os anjos caídos ensinaram as mulheres a ficarem mais vaidosas. Amados, a vaidade, ela se inicia com os anjos caídos. Foram eles que fizeram espelhos, segundo o livro de Hanoque. Não que o espelho seja algo diabólico, apesar que espelho pode ser um portal. Espelho pode ser um portal. Mas isso é um outro caso. Mas o ponto que a gente precisa olhar de Gênesis 6 é como a corrupção começa a se iniciar. Quando que algo sai do padrão de Deus. Então o que a gente tem que procurar? Não é o padrão social de hoje. Não é o padrão moral de hoje. Nós temos que procurar, quando lemos a Bíblia, o padrão do eterno. Qual é o padrão do eterno? Ah, mas Deus quer o meu... Não, peraí. Lá no mundo vindouro, as pessoas vão se vestir. A Bíblia fala da nossa nudez e chama de vergonha. Nossas vergonhas não podem ser expostas. E Paulo vai falar da sensualidade. E aí está a questão. Nós precisamos, irmãos, ter muito cuidado, porque as nossas ações, elas podem corromper pessoas. A Bíblia diz que você não pode ser uma pedra de tropeço. Ai dos escândalos. Que a gente possa ter muito cuidado, irmãos. A corrupção, a Bíblia diz, se tua mão te faz pecar, o próprio Mashiach fala, né? Vou dar um exemplo. Mateus fala dos olhos. Se teu olho te faz pecar, arranca. Se tua mão te faz pecar, arranca. E vai ter um texto que diz assim: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Êxodo 28 diz: fazem calções de linho para cobrir a pele nua. Irão da cintura às coxas dos homens, se tivesse sacerdotais na época. Êxodo 20, verso 26. Não subirás por degrau ao meu altar, para que tua nudez não seja expostas. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança longe de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e seja todo o seu corpo lançados no inferno. Mateus 5, verso 19. Então é muito importante nós termos cuidado
Porque um tropeço nosso pode fazer outros tropeçarem. Por isso que se teu olho te faz pecar, e eu vou falar para quem ver, para quem está olhando. Existem situações que a gente tem que olhar para o céu na hora. Vamos lá. Se você está olhando e vendo algo que não é bom, é desagradável, você continua olhando ou você tira os olhos? Aquele texto de Tamar, que tá... Existe um detalhe ali. Trazia ela uma túnica de talá nas mangas compridas, porque assim se vestiam as donzelas, filhas do rei. Olha o detalhe. Mesmo assim o servo a deitou fora e fechou a porta após ela. Ela era uma... Qual o detalhe aqui? O Aminon, aqui é o caso do Aminon. Veja só. Ele desejou ela. Não foi pela sensualidade dela. Porque ela não tinha sensualidade. Ela usava um roupão. A roupa só era bonita. Significa que o problema agora é Aminon, não é ela. O problema não é ela. O problema é Aminon. O desejo dele não veio pela sensualidade que ele via. Não. Aqui ela não tem culpa nenhuma. Veja só. Se teu olho te faz pecar, arranca-o. Isso literalmente significa, tira o seu olho daí. Então a responsabilidade de quem se veste e a responsabilidade de quem olha. Agora dentro do lar, a mulher e os filhos, vamos botar assim. O homem também tem que saber se vestir. Mas há um ponto. Quem coloca regra dentro de casa? Biblicamente era um homem que ensinava. Biblicamente. Mas a central da questão é: o homem é o gestor. Quem tem que exortar? Porque ali a Bíblia diz que a mulher deve ceder. Se o homem está olhando para a esposa dele e está vendo que ela está sensual, o que ele faz? Ela entendendo que pela Bíblia Deus quer que ela ceda. E ele, sendo homem de Deus, entende que ela não está bem vestida. O bom senso é vestir legal. O marido aprovou. Baruch Hashem. E quando o homem ele gosta que a mulher se veste assim? O problema é que todo mundo tem direito de fazer o que quiser.